Hoje é terça-feira e se é terça-feira temos o quadro de segurança pública no Bom Dia Litoral. Eu recebo nessa terça-feira aquele que tem cadeira cativa aqui no BDL, delegado Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil, também especialista em segurança pública, também vereador aqui na cidade de Paranaguá. Doutor, muito obrigado pela sua presença no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre uma honra conversar com o senhor, é sempre uma honra tê-lo aqui no BDL. A honra é minha, Pierre. Falando principalmente sobre esses casos que aconteceram aqui no litoral do estado, eu gosto muito de tocar no assunto com você sobre feminicídio, porque cresce muito a atuação de feminicídios, cresce muito a autuação por feminicídio aqui no litoral paranaense e acaba sendo reflexo de um crime que vem aumentando no Brasil inteiro. Entretanto, a gente vê aqui uma atuação muito eficaz da Polícia Civil e dos órgãos de segurança para poder coibir esse tipo de criminalidade. Qual a avaliação que o senhor faz, mesmo não sendo na sua área de atuação, você atua aqui na cidade de Paranaguá, esse feminicídio aconteceu em Antonina, qual a atuação que o senhor faz dessa ocorrência na cidade de Antonina? Pierre, como eu sempre falo, a gente vive hoje uma eclosão no número de casos envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. O que o Estado precisa fazer? O Estado precisa amparar essa mulher. Primeiro, identificar essa violência quando ela se encontra ainda na fase embrionária, quando ela é uma mera violência psicológica e fazer intervenção naquele momento para impedir que isso evolua até um feminicídio. O que falta hoje, e agora em Paranaguá, nós teremos uma rede de proteção que ampare essa mulher de todas as formas. Ela, sendo amparada pelo Estado, ela se encoraja para noticiar as primeiras fases da violência. Enquanto essa mulher não percebe que o Estado está ali para lhe acolher, ela se mantém encolhida no núcleo de violência, sofrendo essa violência, que é uma violência que na maioria das vezes não tem testemunha, só presencia ela, o companheiro e seus próprios filhos. Então, às vezes, ela permanece nesse núcleo porque o Estado não encoraja ela a noticiar o fato aos órgãos policiais. Hoje, nós estamos avançando nesse ponto. Como eu mencionei, já foi aprovada a lei que cria a rede de proteção à mulher. Essa rede de proteção ela vai atuar em todas as fases da violência doméstica e também após a cessação da violência doméstica, amparando essa mulher, dando condições para que ela possa se manter sem a presença do seu agressor. Isso é o mais importante. Não adianta, depois que há o feminicídio, os órgãos de segurança pública atuarem para prender o autor. Aquela vida já se foi. Nós precisamos identificar a violência no primeiro estágio para que ela não evolua até um feminicídio. Doutor, existem algumas medidas protetivas, principalmente que garantem que o agressor não deve chegar a uma distância mínima da vítima, quando envolve casos de violência doméstica. Essa medida, ela é eficaz? Vocês notam que, de fato, ela acaba coibindo alguns crimes, coibindo alguns feminicídios? Ou a sensação da população de que diz que não pode chegar a 500 metros de distância, mas o cara vai lá e chega do mesmo jeito, então não serve para nada. Essa sensação da população é uma sensação que tem o sentido, que faz sentido? Ou no caso a medida é muito protetiva, mas a gente acaba dando muita ênfase aos casos que ela não é respeitada? Na verdade, ela é importante. A medida protetiva é uma forma de coagir o agressor a não se aproximar da sua vítima, né? E hoje não pode deixar de ser mencionado que existe o crime de descumprimento de decisão judicial que concede uma medida protetiva de urgência. Então, se esse agressor, eventualmente, ele transgredir uma das medidas impostas pelo judiciário, ele vai ser preso. Então, eu não posso tirar a força coercitiva de uma medida protetiva. Mas é óbvio, só a medida protetiva resolve? Não. Nós precisamos de políticas públicas urgentes para poder proteger de fato essa mulher. A medida protetiva, se o agressor ele quiser mesmo ferir essa mulher, matar essa mulher, ele vai descumprir a medida protetiva, né? Ele já está disposto a tudo. Agora, se só nos pautarmos numa medida protetiva, óbvio que a gente não vai resolver violência doméstica. Agora, ela é importante? De suma importância, porque se o agressor transgredir essa medida protetiva, ele vai ser preso. Porque a gente tem um crime hoje que pune aquele que descumpre uma medida protetiva de urgência. Na sua opinião, a gente vive numa sociedade machista e patriarcal. Você acredita que como a gente pode mudar esse cenário? De que forma a gente pode mudar essa situação em que a mulher é vítima daquela pessoa que ela tanto confia, que é o companheiro, que é o parceiro de vida?
Esse é um assunto extremamente complexo, né? A gente mudar essa cultura extremamente machista, até levando para esse feminicídio que você noticiou, isso aí demonstra que aquele sujeito trata a sua companheira, sua ex-companheira como objeto, né? E isso tem que ser mudado urgentemente. Uma pessoa que não aceita o término de relacionamento, que ele encara aquela mulher como de sua propriedade, não admite que ela siga seu caminho, isso demonstra que ela é o exemplo de integrante de uma sociedade extremamente machista. Precisamos realmente debater esse assunto, precisamos expor esse assunto. Negar esse assunto não é solução. Então, isso que nós estamos fazendo a nível nacional hoje é de suma importância para que essa cultura seja mudada. É importante que esse debate chegue até as escolas, em todos os seus níveis, que a gente comece a criar uma sociedade a partir das nossas crianças e adolescentes, sem essa cultura do machismo, sem esse resquício de autoritarismo que encare realmente a mulher como homem. Eu falo de igualdade de gênero, não de ideologia de gênero. Mas para você ver como esse assunto é complexo, a professora Vandeci, vereadora, fez um projeto de lei que tinha essa expressão igualdade de gênero. Deturparam totalmente a finalidade desse projeto, inclusive fizeram lives dizendo que a Câmara de Vereadores queria implementar uma ideologia de gênero. Isso é um absurdo, isso demonstra que nós temos hoje, infelizmente, uma sociedade intolerante, machista e que foge da teoria igualitária, que não admite que todos sejam iguais. Infelizmente, isso atrasa a própria evolução da nossa sociedade, né? Com certeza. Doutor, ainda falando sobre situações aqui no litoral, quero mudar um pouco de assunto para falar agora sobre esse homicídio que aconteceu no bairro Porto Seguro. A Polícia Civil já está trabalhando no caso? Já tem informações do que pode ter motivado esse homicídio no bairro Porto Seguro? PR, a Polícia Civil já está no caso, como todo homicídio que ocorre na cidade. Eu sempre menciono que tem o protocolo das primeiras 48 horas, é de suma importância. Nesse momento, provavelmente os parentes, os familiares dessa vítima, eles vão ser ouvidos para entender o que pode ter gerado a prática desse crime. E é muito importante, primeiro, ouvir os familiares, as pessoas mais próximas. E pesquisar a vida pregressa também da vítima é importante. Não estou dizendo que ele seja vinculado à atividade ilícita, mas é um procedimento de praxe da Polícia Civil. Porque se porventura ele for envolvido com tráfico de drogas, com prática de crimes patrimoniais, pode estar aí a motivação desse delito. Então essa fase embrionária é muito importante, a coleta de imagens, oitiva dessas testemunhas, que ainda que sejam indiretas, isso aí começa a traçar a linha investigatória da Polícia Civil. Nesse final de semana tivemos algumas ocorrências aqui no litoral do estado, em especial na cidade de Matinhos. Alguns homicídios aconteceram no final de semana e com características de possíveis ligações com o tráfico de drogas. A gente não está aqui afirmando que tratam-se de homicídios relacionados à briga, à guerra entre facções organizadas, mas pelo menos pelas características, se assemelham a essas brigas por pontos de tráfico de drogas aqui, através dessas organizações criminosas. A Polícia Civil tem notado um aumento na disputa por pontos, tem notado uma intensidade maior na briga dessas facções criminosas? Não tem. Nós tivemos uma redução drástica no que se refere a esses homicídios causados pela disputa entre grupos rivais, mas, obviamente, o tráfico é a mola propulsora de praticamente todos os homicídios que ocorrem no litoral do estado. Não é só disputa por ponto de venda de droga, às vezes é uma dívida decorrente da aquisição de substância entorpecente, principalmente a dívida contraída por aqueles que realizam a venda no varejo. Isso é muito comum. O sujeito adquire substância entorpecente para vender, acaba não vendendo, não realiza o pagamento e acaba sendo morto, vítima de homicídio. Então isso tem que ser levantado, tem que ser levantado. Enquanto a gente não reprimir de forma eficaz o tráfico de drogas, quando eu falo repressão ao tráfico de drogas, eu não menciono só órgãos policiais, eu menciono também o Estado, políticas públicas feitas hoje que afastem as crianças e os adolescentes do mundo das drogas, a gente vai continuar vivendo notícias como essa. Enquanto a gente não atacar o tráfico, levando em consideração que o tráfico é o motivo de praticamente todos os homicídios no nosso litoral do estado, a gente vai continuar vivendo essa realidade triste. Só para a gente finalizar a nossa entrevista, porque eu adoro as terças-feiras, eu adoro porque é um assunto que tem muito que ser abordado e a gente precisa discutir bastante para poder mudar a sociedade. Ainda falando sobre essa questão do tráfico de drogas, o combate à criminalidade, o combate ao tráfico de drogas, começa na sala de aula?
Começa na sala de aula, começa dentro de casa. Eu costumo falar, inclusive falei muito isso durante a minha campanha para vereador, enquanto a gente não blindar a nossa juventude, quando eu falo juventude, eu falo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a gente não consegue a longo prazo reduzir essas notícias tristes. Nós temos que blindá-los, salvar a nossa juventude para que ela, lá com 18 anos de idade, não se veja vítima de um homicídio. Isso é importante. Então, educação dentro de casa, escola, religiosidade são assuntos, são temas muito importantes para que a gente consiga afastar a nossa juventude do tráfico de drogas. Nilson Diniz, muitíssimo obrigado pela sua participação no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. É sempre uma honra recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. O prazer é meu, Pierre. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Até a próxima.